há 2000 anos. Segunda parte. Item 7. Teias do Infortúnio. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e a de sua família. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a chegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituir uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo, para viver em relativa calma ao lado da esposa. Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava. Conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto da sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar, vagarosamente, a rival retraída e desditosa. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas que, consideradas de só menos importância, foram tratadas tão somente à pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se, de novo, ao violento amor de Aurélia, foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa, com a amante, agora, com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saul, acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Plínio Severus, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, seu espírito era o desses tiranos domésticos, que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não tolera a mínima falta no santuário da família. A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa, com a feroz impulsividade do leão ofendido. Saul de Gioras, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade, junto da mulher que não podia amá-lo senão com sublimado amor fraterno. O ex-escravo dos Severus não perdia, contudo, as esperanças. Procurando frequentemente o velho Araxes, que aumentava de cupidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos, aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Observando que Flávia Lentúlia dispensava funda afeição a Agripa, não trepidou em ver sinceramente nos seus menores gestos uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos, a fim de captar-lhe, igualmente, o interesse e a atenção. Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora, quando sozinha, ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas, na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Saul fixou a mulher cobiçada, observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta da sua felicidade impossível e impetuosa. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se for um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Senhora, disse resoluto, depois de fitar-lhe o rosto demoradamente, há muitos anos espero um minuto como este, para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estáis num plano inacessível, mas, que fazer, se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma?
Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos e tristonhos, tomada de penosa surpresa. Senhor Saul, revidou corajosamente, triunfando da sua emoção, serenai vosso ânimo. Se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa da sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções neste sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Impossível, senhora! Ajuntou o liberto, desesperado. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo o que era possível para afastar-me definitivamente de Roma, desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Massília decidido a nunca mais voltar, porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais se me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui, novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou, impiedosamente, no vosso caminho. Agora, pressinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, por que não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa? Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que fostes talhada apenas para mim. Ardo em zelos, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Atendei aos apelos da minha afeição interminável. Não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Flávia Lentulha ouvia-o, agora, entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe. Enganais-vos. Entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura, de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular de meu marido, porque, tenha ele a conduta que lhe aprouver na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome. Se puderdes compreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância. Deixar-vos. Nunca, exclamou Saul, com um terrível entono. Esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca. E avançando para a senhora indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto, em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impulsivos, por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para sua alma sensível, e perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas. Descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severus regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência, na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente: mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúme, mas da justa defesa de nossa casa. E, em rápidas palavras, a desventurada criatura opôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta, para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo o esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800.000 sestércios. Seria melhor, portanto,
que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com Agripa, já excessivamente comentadas, para que eu alimente qualquer dúvida. E, assim falando, retirou-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria, em silêncio, o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos, dolorosos. Flávia, dado seu natural retraimento feminino, não teve coragem de confiar ao pai, já de si tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assolados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava, intimamente, possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Respeitando as antigas tradições da família Severus, que sempre fizera questão de proporcionar àquele liberto um perfeito tratamento de amigo íntimo, Públio Lentulus, embora a pouca simpatia que lhe inspirava, concedia-lhe o máximo de liberdade na sua residência, sem de leve suspeitar dos seus propósitos condenáveis. Agora, Saul não buscava a intimidade da família nem procurava avistar-se, de modo algum, com a esposa de Plínio ou com o pai, conservando-se na companhia dos servos da casa ou permanecendo nos aposentos particulares de Agripa ou do irmão, que nunca lhe haviam negado a mais sincera confiança. Da sua permanência nas sombras, todavia, procurava observar os mínimos gestos do irmão mais velho de Plínio, que, atendendo à situação de abatimento de Flávia Lentulha, se conservava horas a fio, muitas vezes, em companhia do velho senador, nos seus apartamentos privados, ora prolongando as suas tristes esperanças no futuro, com a possível compreensão do irmão, ora dando-lhe a conhecer os versos mais admirados da cidade, comentando-se, fraternalmente, as bagatelas encantadoras da vida social. Diariamente, contudo, o sicofanta Saul procurava o marido de Flávia, para colocá-lo ao corrente de fatos injustificáveis e inverossímeis, a respeito da vida íntima de sua mulher. Plínio Severus dava todo o crédito aos desarrazoamentos do falso amigo, afervorando cada vez mais sua dedicação a Aurélia, que lhe empolgava o coração, assediado e enseguecido pelas mais torpes tentações da vida material. Envenenado pelas intrigas criminosas e reiteradas de Saul, licenciara-se oficial, de modo a realizar uma viagem às Gálias, com a amante, por satisfazer-lhe caprichosos desejos há muito manifestados. No dia da partida para Massília, de onde pretendia demandar o interior da província, foi procurado por Saul na residência de Aurélia, a qual ficava próxima do fórum, ouvindo-lhe, em febre de ódio, as mais tremendas assacadilhas, terminadas com esta leivosa sugestão: se quiseres verificar por ti mesmo a traição de Agripa e tua mulher, volta hoje à noite, furtivamente, à tua casa e busca penetrar inesperadamente no teu quarto. Não precisarás, então, dos zelos da minha dedicação amiga, porque encontrarás teu irmão em atitudes decisivas. Naquele momento, Plínio Severus ultimava os preparativos de viagem, tendo mesmo, pela manhã, apresentado suas despedidas em casa, aos mais íntimos familiares, para justificar os imperativos de sua ausência, alegara determinações expressas da chefia de suas atividades militares, embora fossem muito diversos os verdadeiros e inconfessáveis motivos da partida. Ouvindo, entretanto, as graves denúncias do liberto judeu, o oficial preparou-se para enfrentar qualquer eventualidade, dirigindo-se, à noite, para o palácio do Aventino, com o espírito atormentado por tigrinos sentimentos. O ex-escravo, porém, que planejara executar seus projetos criminosos, nas suas intenções impiedosas e terríveis, postou-se,
à noitinha, com a cumplicidade natural de todos os servidores da casa, nos apartamentos particulares de Agripa, procedendo de tal modo que os próprios escravos não poderiam atinar com a sua permanência nos aposentos referidos. À noite, Plínio Severus procurou a casa, inopinadamente, com surpresa para alguns criados, que tinham ciência de suas despedidas, e sem dizer palavra, enseguecido pelas calúnias injuriosas do falso amigo, penetrou cautelosamente no gabinete da esposa, ouvindo a voz despreocupada do irmão, embora não conseguisse identificar o que dizia. Abrindo um pouco a cortina sedosa e delicada, viu Agripa nos seus gestos de carinho íntimo e fraterno, acariciando as mãos de Flávia, com um leve e doce sorriso. Por muito tempo observou-lhes, ansioso, os menores gestos, surpreendendo-lhes as recíprocas demonstrações de suave estima fraternal, representados, agora, a seus olhos cegos de ódio e ciúme, como os mais francos indícios de prevaricação e adultério. No auge da desesperação, abriu as cortinas num gesto brusco, penetrando a câmara conjugal, como se for um tigre atormentado. Infames! Acentuou em voz baixa e enérgica, procurando evitar a escandalosa assistência dos criados. Então, é deste modo que manifestam o respeito devido à dignidade do nosso nome? Flávia Lentulha, com os seus padecimentos físicos fundamente agravados, fez-se pálida de neve, enquanto Agripa enfrentava o terrível olhar do irmão, singularmente surpreendido. Plínio, com que direito me insultas desta forma? Perguntou ele energicamente. Saiamos daqui, imediatamente. Discutiremos as tuas injuriosas interpelações no meu quarto. Aqui permanece uma pobre criatura enferma e abandonada pelo esposo, que lhe humilha o nome e os melindres com a vileza de um proceder criminoso e injustificável, uma senhora que requer o nosso amparo e o nosso respeito. Os olhos de Plínio Severus fuzilavam de ódio, enquanto o irmão se levantou serenamente, retirando-se para os seus aposentos, acompanhado do oficial que fremia de raiva, agravada pela humilhação que lhe infligia a calma superior do adversário. Chegados, porém, aos aposentos de Agripa, o impulsivo oficial, depois de numerosas acusações e reprimendas, explodia em exclamações deste jaez. Vamos! Explica-te, traidor! Então, lanças a lama da tua ignomínia sobre o meu nome e te acovardas nesta serenidade incompreensível. Plínio, disse ponderadamente Agripa, obrigando o interlocutor a calar por alguns momentos, é tempo de pôres termo aos teus desatinos. Como poderás provar semelhante calúnia contra mim, que sempre te desejei o maior bem? Qualquer comentário menos digno acerca da conduta de tua mulher é um crime imperdoável. Falo-te, nesta hora grave dos nossos destinos, invocando a memória irrepreensível de nossos pais e o nosso passado de sinceridade e confiança fraterna. O impetuoso oficial quase se imobilizara, como um leão ferido, ouvindo essas ponderações superiores e calmas, enquanto Agripa continuava a externar suas impressões mais íntimas e mais sinceras. E agora, prosseguia com serenidade, já que reclamas um direito que nunca cultivaste, em vista da sucessão interminável dos teus desatinos na vida social, devo afirmar-te que adorei tua mulher acima de tudo, em toda a vida. Quando gastavas a tua mocidade junto do espírito turbulento de Aurélia, vimos Flávia, na sua juventude, pela primeira vez, logo após o seu regresso da Palestina, e descobri nos seus olhos a claridade afetuosa e terna que deveria iluminar a placidez do lar que eu idealizei nos dias que se foram. Mas descobriste, simultaneamente, a mesma luz, e eu não hesitei em reconhecer os direitos que te cabiam no coração, porque ela correspondeu à intensidade do teu afeto, parecendo-me unida a ti pelos laços indefiníveis de santificado mistério. Flávia te amava, como sempre te amou, e a mim só competia esquecer, buscando ocultar as minhas ansiedades torturantes e angustiosas. Ao ensejo do teu casamento, não resisti vê-la partir nos teus braços, e depois de ouvir a palavra materna, amorosa e sábia, demandei outras terras com o coração esfacelado. Por 10 anos amargurosos e tristes,
peregrinei entre Massília e a nossa propriedade de Avênio, em aventuras loucas e criminosas. Nunca mais pude acarinhar a ideia da constituição de uma família, atormentado constantemente pelas recordações da minha desventura silenciosa e irremediável. Ultimamente, voltei a Roma com os derradeiros resquícios da minha ilusão dolorosa e malograda. Encontrei-te no abismo das afeições ilícitas e não te exprobrei os deslizes injustificáveis. Sei que gastaste 3/4 partes dos nossos bens comuns, satisfazendo a louca prodigalidade de tuas aventuras infelizes e degradantes, e não te censurei o procedimento insólito. E aqui, nesta casa, sob este teto que constitui para nós ambos o prolongamento carinhoso do teto paternal, não tenho sido para tua nobre mulher senão um irmão dedicado e amigo. Vendo-se acusado, claramente, por suas faltas e sentindo-se ferido nas suas vaidades de homem, Plínio Severus reagiu com mais ferocidade, exclamando exaltadamente na sua desesperação: Infame, é inútil aparentares esta superioridade inacreditável. Somos iguais nos mesmos sentimentos, e não creio na tua dedicação desinteressada nesta casa. Há muito tempo vives com Flávia, ostensivamente, em aventuras criminosas, mas resolveremos, agora, toda a nossa questão pela espada, porque um de nós deve desaparecer. E, arrancando a arma de que fora munido para qualquer eventualidade, avançou decididamente para o irmão, que cruzou os braços, serenamente, esperando-lhe o golpe implacável. Então, onde se encontram os teus brios de homem? Exclamou Plínio, exasperado. Esta serenidade expressa bem a tua covardia. Coloca-te em defesa da vida, porque, quando dois irmãos disputam a mesma mulher, um deles deve morrer. Agripa Severus, porém, sorriu tristemente, retorquindo: Não retardes muito a consumação dos teus propósitos, porque me prestarás o bem supremo da sepultura, já que a minha vida, com as suas torturas de cada instante, nada mais representa que um caminho escabroso e longo para a morte. Reconhecendo-lhe a nobreza e o heroísmo, mas acreditando na infidelidade da mulher, Plínio guardou novamente a espada, exclamando: Está bem. Eu podia eliminar-te, mas não o faço, em consideração à memória de nossos pais inesquecíveis. Todavia, continuando a acreditar na tua infâmia, partirei daqui para sempre, levando no íntimo a certeza de que tenho em teu espírito de traidor o meu maior e pior inimigo. Sem mais palavra, Plínio retirou-se a passos largos, enquanto o irmão, caminhando até a porta, lançava-lhe um derradeiro apelo afetuoso, para que não se fosse. Alguém, todavia, acompanhará a cena, detalhe por detalhe. Esse alguém era Saul que, saindo do seu esconderijo e apagando inopinadamente a luz do quarto, alcançou Agripa num salto certeiro, pelas costas, vibrando-lhe violento golpe. O pobre rapaz caiu redondamente numa poça enorme de sangue, sem que lhe fosse possível articular uma palavra. Em seguida ao ato criminoso, fugiu o liberto, afetando despreocupação, sem que ninguém pudesse atinar com a dolorosa ocorrência. No seu quarto, porém, Flávia Lentulha se surpreendia com a demora da solução de um caso em que se via envolvida e também considerado, por ela, à primeira vista, como um acontecimento sem importância. Levantou-se, depois de considerável esforço, dirigindo-se à porta que comunicava os apartamentos de Agripa com o peristilo, mas, surpreendida com a escuridão e silêncio reinantes, apenas escutou, vindo do interior, um leve rumor, semelhante aos sons roucos de uma respiração fatigada e opressa. Dominada por dolorosos pressentimentos, a desventurada criatura sentiu bater-lhe o coração descompassadamente. A ausência de luz, aquele ruído de respiração estertorosa e, sobretudo, o profundo e pavoroso silêncio fizeram-na recuar, buscando o socorro e a experiência de Ana, que lhe conquistara igualmente o coração pela dedicação e pela humildade em todos os dias daquele amargurado período da sua existência. Gozando do respeito e da estima de todos, a velha criada de Lívia era, agora, quase a governanta da casa, a quem, por determinação dos senhores, todas as escravas do palácio do Aventino deviam obediência.
Chamada por Flávia aos seus aposentos particulares, a velha servidora dos Lentulus, depois de ouvir a apressada confidência da senhora, compartilhando-lhe os receios, acompanhou-a ao quarto de Agripa, em cuja porta de entrada também parou, pensativa, embora já não se ouvisse a respiração opressa observada minutos antes pela esposa de Plínio. Senhora, disse afetuosa, estais abatida e ainda necessitais de repouso. Voltai ao quarto. Se algo houver que justifique os vossos receios, procurarei resolver o assunto junto de vosso pai, a quem cientificarei do que houver lá no seu gabinete particular. Agradecida, Ana, respondeu a senhora, visivelmente emocionada, concordo contigo, mas esperarei aqui no peristilo o resultado de tuas providências. Com uma prece, a antiga criada penetrou no aposento, fazendo um pouco de luz e parando o olhar, quase estarrecida. No tapete, o cadáver de Agripa Severus, caído de bruços, descansava numa poça de sangue, que ainda corria do profundo ferimento aberto pela arma homicida de Saul. Ana precisou mobilizar todas as reservas de serenidade da sua fé para não gritar escandalosamente, alarmando a casa inteira. Ela, porém, que tantos padecimentos havia já experimentado em todo o curso da vida, não tinha grande dificuldade em juntar mais uma nota angustiosa ao concerto de suas amarguras, sofridas sempre com resignação e serenidade. Todavia, sem poder dissimular a angústia e a profunda palidez, voltou novamente ao peristilo, exclamando algo inquieta para Flávia Lentulha, que lhe observava os mínimos gestos, ansiosamente. Senhora, não vos assusteis, mas o senhor Agripa está ferido. E aos primeiros movimentos de curiosidade angustiosa da filha do senador, a qual se lembrava da profunda desesperação do esposo momentos antes, Ana acalmou-a com estas palavras. Não temos tempo a perder. Procuremos o senador para as primeiras providências, contudo, suponho que devo cuidar sozinha dessa tarefa, aconselhando-vos a buscar a tranquilidade do vosso quarto. Mas, silenciosas e inquietas, dirigiram-se as duas apressadamente ao gabinete de Públio, absorvido em numerosos processos políticos no seio tranquilo da noite. Agripa, ferido? Perguntou altamente surpreendido o senador, depois de se inteirar da ocorrência pela palavra de Ana. Mas quem teria sido o autor de semelhante atentado nesta casa? Meu pai, respondeu Flávia, entre lágrimas, ainda há pouco, Plínio e Agripa tiveram séria altercação no interior dos meus aposentos. Públio Lentulus percebeu o perigo das palavras confidenciais da filha em tais circunstâncias, e como não podia acreditar que os filhos de Flamínio, sempre tão unidos e generosos, fossem ao extremo das armas, acentuou decisivamente. Minha filha, não acredito que Plínio e Agripa se abalançassem a tais extremos. E como estivessem na presença de Ana, que, por mais conceituada que fosse agora na sua confiança pessoal, não podia modificar a estrutura de suas rígidas tradições familiares, acrescentou, como se quisesse prevenir o espírito da filha contra qualquer revelação inconveniente que pudesse envolver o seu nome em escândalos sociais irremediáveis. Além disso, não me pareces muito certa em tuas lembranças, porque Plínio se despediu de manhã, seguindo viagem para Massília. Não podemos esquecer esta circunstância. Não se viu algum desconhecido nesta casa? Senhor, respondeu Ana, com humildade, há alguns minutos vi que o senhor Saul se retirava apressado lá do quarto do ferido. De acordo com as minhas observações e atenta à sua familiaridade com os vossos amigos, suponho-o pessoa indicada para nos dar qualquer esclarecimento. Os olhos do velho senador brilharam estranhamente, como se houvesse encontrado a chave do enigma. Nesse instante, porém, enquanto organizava os seus papéis apressadamente, a fim de prestar os primeiros socorros ao ferido, Flávia Lentulha, como se as observações de Ana lhe suscitassem novas explicações, rompeu soluçante. Meu pai, só agora me recordo de que vos deveria cientificar de coisas muito graves. Filha, acudiu com decisão, estás doente e fatigada. Recolhe-te ao quarto, procurarei a tudo remediar.
é muito tarde para qualquer ponderação. As coisas graves são sempre mais, e o mal que não se corta pela raiz, com o esclarecimento oportuno, é sempre uma semente de calamidade guardada em nosso coração, para arrebentar em lágrimas de amarguras nas horas inesperadas da vida. Falaremos, pois, mais tarde. Cumpre, agora, providenciar o que seja mais urgente e necessário. Retirando-se apressado com a serva em demanda dos aposentos do rapaz, notou que Flávia obedecia, sem discussão, às suas determinações, recolhendo-se ao quarto. Penetrando nos aposentos de Agripa em companhia da velha serva, Públio Lentulus conseguiu medir toda a extensão da tragédia ali desenrolada sob o seu teto respeitável. Fechando a porta de acesso, o senador verificou que o filho mais velho do seu inesquecível Flamínio estava morto, restando saber os íntimos detalhes daquele drama doloroso, cujo fim sangrento era a única cena que ali se deparava. Ajoelhando-se ao lado do cadáver, no que foi acompanhado pela serva e amiga leal, falou compungidamente: Ana, é muito tarde. O meu pobre Agripa já não vive, nem haveria possibilidade de socorro para um ferimento desta natureza. Parece haver expirado há poucos momentos. Alçando ao alto o olhar marejado de lágrimas, exclamou amarguradamente: Almanes de meu desventurado filho, acolhei as nossas súplicas pelo descanso perpétuo de sua alma. Todavia, aquela prece morrera ali no íntimo. A voz tornará-se-lhe frouxa e oprimida. Aquele espetáculo hediondo abalara-o profundamente. Queria falar, sem o conseguir, porquanto tinha a garganta como que dilacerada e rebelde, sob a força dos soluços do coração, que lhe morriam latentes na solidão da imperiosa fortaleza espiritual. Ana o contemplou aflita, porque seus olhos nunca o haviam observado em atitudes tão íntimas em todo o longo tempo de serviço naquela casa.